bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo ou ouvindo a gente. Seja bem-vindo ao nosso Prosa Positiva, o seu podcast de toda quinta-feira. Olha, não foi ensaiado, mas deu certo, né, Lu? Ficou bonito. Ficou bonito, né? Ficou ótimo, amei. Foi um teste. Sejam muito bem-vindos. Você que é novo por aqui, muito prazer. Depois conta pra gente nos comentários o que tá achando do nosso Prosa Positiva. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que é perfis profissionais e liderança positiva, né, Lu? Exatamente. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um Prosa. Hoje o Prosa tá diferente. Exatamente. Começa que ele está sendo integralmente apresentado por duas Luanas. Misael tá aqui sofrendo, não sabe mais o que fazer. Para quem olhar, se ele chama Lu, se ele chama Ana. Estamos aqui sem a presença ilustre da nossa querida Ana Jeffres, que está hoje dedicada às avaliações. Nossa futura psicóloga está ali fazendo as provinhas. Ana, boa prova. Boa sorte, passe, por gentileza. Estamos aqui torcendo por você. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre perfis nesse modelo Jornal Nacional. Olha que incrível ficou. A gente amou aqui a logo, maravilhosa, incrível. Testando um espaço novo para ficar diferente. Pra ficar diferente, né? Inovando. Exatamente. Então vamos, Lu, começar a conversar sobre esse assunto que eu sou apaixonada. Vamos começar. A primeira pergunta é... Não me vem com aquela pergunta. Vai. Não, a Light. Tá. Diferença de líder e chefe. Eu te falei o que eu ia responder, né? Falou, é por isso mesmo que eu tô fazendo a pergunta. Vamos lá, para a gente começar aí pensando um pouquinho sobre a diferença, né, entre líderes e chefe. A gente costuma dizer, dentro da área organizacional, né, nas empresas, e a psicologia organizacional também, que chefes, eles lideram, eles guiam pela imposição, né? Eles guiam pelo medo, eles guiam e lideram pela recompensa e pela punição. E quando a gente fala de liderança, a gente está falando, né, de pessoas que guiam pelo exemplo, pela boa prática, que não precisam punir ou recompensar. São pessoas que conseguem colocar propósito e significado nas entregas. Então, quando eu penso em chefe, eu falo chefe só em tribo indígena. Né? Nas empresas, a gente precisa ter líderes, pessoas que são vistas como inspiração, pessoas que você seguiria porque você entende, acredita no propósito e mais, se sente confiante, né? Tem a ver ali, então, com influência. Muito, mas uma influência, e a gente pode influenciar positivamente, a gente pode influenciar negativamente. Eu acho que eu vou fazer um link muito especial, porque eu não tinha nem combinado com você ou nas nossas conversas anteriores, né? Eu acho que a liderança ela tem a ver com um espaço seguro. E aí a gente pode falar sobre segurança psicológica, por exemplo. Exatamente. Então, quando eu tenho um gestor, né? Quando eu tenho uma liderança que ela é acolhedora, ela é técnica, mas ela também olha você como indivíduo, que ela que ela fala e faz. Já viu aquele líder que fala assim para você, nossa, chegou atrasado, hein? Mas ele tem que estar na empresa 7, chega 10? Vixe. É bem educação parental também, né? A gente fala para os nossos filhos, você não pode ficar na TV até mais tarde, mas a gente fica até mais tarde. Então, até neurologicamente, quando a gente tem uma figura de autoridade, quando existe uma figura de autoridade, seja ela um pai, um professor, um gestor, a gente tem um neurônio espelho, que é por onde normalmente a gente capta, aprende com mais velocidade. Então, é incongruente a fala não conversar com o comportamento. A possibilidade, quando a gente fala de comunicação, inclusive a comunicação ela é muito mais expressão do que som. Né? A nossa comunicação ela é 80%, não vou lembrar muito bem agora, 85% não verbal.
Então, o que o líder fala, o que a liderança fala precisa ser exatamente o que ela faz. Senão a comunicação ela não flui, senão não é congruente, se não é congruente não é seguro, se não é seguro eu só reconheço aquela liderança pela recompensa ou pela punição, né? Nunca pelo exemplo ou pela vontade de fazer. E aí os resultados saem. Certamente, ou na maioria das vezes. Mas eles poderiam ser muito bons, exatamente. Né? Mas eles poderiam ser resultados muito melhores, que é o que a gente chama de alta performance. Eles poderiam ser resultados muito mais colaborativos e não resultados individuais. Então, o líder, nessa grande diferença, traz para a área, para a organização, esses ganhos, né? Faz muito sentido, né? Eu acho que a gente, desde criança mesmo, né? A gente segue aquilo que a gente vê, né? Se o pai tá ali ajeitando um pneu, você vai querer ir lá e ajudar a ajeitar o pneu. E a gente traz pra vida, né? A gente acha que não, mas faz tudo muito sentido quando a gente olha também. E isso funciona, aquilo que eu te falei, nas empresas, em casa, na tua vida pessoal. O que você diz precisa ser exatamente aquilo que você faz. Tem que ser congruente, né? Precisa ser congruente. Aquilo que não é congruente não é seguro. Se não é seguro, eu não me aproximo, porque o nosso cérebro, ele está olhando o perigo, ele quer saber aonde pode ter algum mal e um malefício para mim. Se é incongruente, aquilo pode ser um perigo. Se é um perigo, eu não me aproximo, ou eu crio uma barreira de proteção, ou eu crio recursos, ou eu crio alternativas, e vivo na defensiva, né? E aí eu não sou colaborativo, não chego nos resultados como equipe, boicoto sem... Às vezes até de forma inconsciente, boicoto sem perceber, porque é incongruente. Se é incongruente, eu preciso me proteger. Então, eu lembro que lá num dos primeiros episódios do Prosa, na temporada passada, a gente falou muito sobre isso, quando a gente trouxe... por que a Perma tem 2 espaços, né? Um espaço organizacional e um espaço clínico. Porque essas coisas elas não são bipartidas, não há uma diferenciação do que é o indivíduo para o que é o cara dentro da empresa. Né? Isso é uma sequência, é só um papel diferente que ele exerce. Se a gente entende de onde vem, qual que é a construção, que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre os perfis, né, dentro das organizações, eu tomo consciência e eu consigo controlar isso melhor em qualquer ambiente que eu esteja. Seja ele o profissional, seja ele o pessoal, enfim. Aquilo, né, de... Você entrou aqui na empresa, daqui para dentro, desses problemas pessoais lá para fora. Hoje em dia não tem mais... Nunca teve, né? Nunca teve, mas eu acho que hoje a gente fala muito mais disso, né? A gente consegue ver muito melhor essa expressão, né? E aí eu queria te perguntar o que os perfis profissionais têm a ver com essa... A gente pode dizer como uma nova liderança? Não sei se com uma nova liderança, Lu, porque tem algum tempo que a gente vem modulando esse novo jeito de ser de um líder. E aí, galera, deixa eu só abrir um parênteses para ser um pouco mais abrangente, porque quando a gente fala de liderança, isso pode soar muito organizacional. Muito diretor, muito chefe, assim, né? Mas pensa assim, ó, se você é microempreendedor, se você tem uma empresa pequena, se você é líder, nem tem uma empresa, mas é líder de alguém, né? Lidera algum projeto, alguma coisa, isso cabe, né, para você. E há bastante tempo, eu acho que aí nos últimos 10, 8 anos, a gente vem falando sobre essa mudança de postura da gestão, né, da liderança. E é engraçado que ou quando a gente pensa em abrir um negócio, ou quando a gente assume uma posição de gestão dentro da empresa, isso normalmente vem pelo nosso conhecimento técnico, né? Como é que você vira um líder, um gerente, um coordenador? É porque você fez entregas técnicas excelentes. Como é que você pensa em abrir uma empresa? Porque você tem uma competência técnica ou faz alguma coisa muito bem. Faz bolo, dá treinamento, pinta a casa. Então, é sempre uma competência técnica que coloca a gente numa posição de gestão. Quando a gente chega nessa posição de gestão, o correto,
o correto seria que a gente passasse 80% do nosso tempo fazendo gestão das pessoas. Então, 80, 90, 100 e 20% fazendo gerenciamento das rotinas. O que é o gerenciamento da rotina? É olhar lá para ver se a atividade está acontecendo, se a parte técnica que você tanto conhece está rodando. Agora, você vai para uma empresa, olhar um líder, ou vai para um empreendimento, olhar um empreendedor, ele tá com essa proporção invertida. Ele está fazendo 80% de gerenciamento, ou seja, ele está 80% mão na massa, hands-on, fazendo o negócio acontecer, gerando resultado, até porque ele está acostumado com isso, para ele é muito rápido, ele vai fazer aquilo muito fácil. E ele dedica, às vezes, até menos de 20% do tempo dele para a liderança, para a gestão das pessoas. E essa é uma mudança de chave que a gente tem que ter quando assume uma posição de liderança, é que o meu resultado ele não vem mais da minha entrega individual. Ele vem da entrega do coletivo. E aí, a maioria dos líderes, estou trazendo aqui para um ambiente maior, ficam extremamente aflitos com essa situação, porque as coisas, às vezes, não acontecem no tempo dele. E, possivelmente, o perfil de pessoas que ele lidera é um perfil misto. Ou seja, nem todo mundo parece com ele. Né? Cada um vai ter um jeito, uma forma, um tempo de entrega, que é o que a gente fala dos perfis. Né? Dentro das organizações, a gente hoje tem 4 perfis muito característicos, que vieram de características específicas da personalidade. E aí, há muito tempo atrás, não sou a Ana que tem amor ao aprendizado, então ela traria nomes completos, datas séculos, né? Páginas de livro. A gente pode deixar tudo isso como referência depois, lá no nosso... A gente pede um vídeo da Ana. Ótimo, a gente pede uma colaboração da Ana com essa parte mais... amor ao aprendizado, mas o conceito, a teoria eu trago para vocês. Né? Então, há muito tempo atrás, olha-se ali quais são as principais características de personalidade pelo viés da psicologia e agrupam-se algumas características em 4 grandes grupos. E aí virou, inclusive, uma metodologia, um assessment que é muito conhecido hoje nas organizações, que é o DISC. Né? E aí ele tem as suas variações... DISC, Profile, MBTI, vários nomezinhos, mas no final eles caminham para esses 4 grandes grupos de características, né? São os perfis profissionais. Que são os perfis profissionais. E que é muito legal você conhecer, porque ele tem características muito marcantes, que se eu falar, você vai dizer, opa, eu sou esse. O meu chefe é aquele, o meu filho está indo por esse caminho, o meu esposo é aquilo. E se eu entendo como isso funciona, eu sei lidar melhor com isso. E aí, imagina, um líder que conhece as suas características, que consegue reconhecer as características dos seus liderados e usar essas características ao seu favor. Maravilhoso. Maravilhoso. Sonho de qualquer novo gestor, acredito. Você acredita que não é, Lu? Não. Não é. É engraçado. E aí, de novo, lembra que eu falei para vocês da congruência, do igual? O ser humano ele tem, por essência, por necessidade humana, pertencer a um grupo. E para que a gente pertença, a gente precisa encontrar coisas similares, né? Então, é muito comum, por exemplo, que os líderes, em processos seletivos, se apaixonem, se encantem por pessoas que têm as mesmas características que ele. E aí, quando a gente vai dar treinamento, quando a gente vai explicar sobre essas características para as lideranças, eu costumo falar nas turmas. Eu falei, não é mais fácil? Aí os líderes enlouquecidos, super, Luana, porque aí é uma velocidade, nananana. Eu falei, ótimo. Conecta, né? Conecta, a gente entrega, eu não preciso nem falar, eu olho para a pessoa, falei, tá tudo ótimo até a página 2.
Porque na página 2, a tua rotina de trabalho ou de empreendedor, né? Ela não é um quadradinho sempre. Existem outros skills que você vai precisar usar. Então, já tá todo mundo com o caderno aí, galera? Pegou? Pega o caderno, essa é a hora. Então, vou falar aqui rapidinho dos 4 perfis, só para eu poder apresentar esse exemplo. Vai, Lu, antes diga. Um pouquinho, para dizer, ó, se você, como a Lu disse, né, ainda agora, não tem uma empresa grande, tá tudo certo. Isso aqui serve pra vida. A gente leva para casa para fazer com o marido, entendeu? Com o filho. Eu não tenho filho, mas dá para fazer também, né, Lu? Tá, se você não tem emprego, você só tá em casa, tá ótimo, vai te ajudar também a melhorar as tuas relações. E para quem tem empresa também não é só para dentro da empresa, com fornecedor externo, para um cliente. Com tudo, né? Gente, com tudo, absolutamente tudo na sua vida. Melhora o seu processo de comunicação, abre o seu coração para entender que algumas coisas que acontecem no teu dia a dia com outras pessoas não são pessoais, são pura e simplesmente características de personalidade. E a psicologia organizacional, né, junto com todo o estudo da administração, condensou isso em grupos para as organizações, para ficar mais simples. Mas se a gente desdobrar, isso vai caber em qualquer lugar. Então, anota os 4 perfis aí. O primeiro perfil é o D, de dominante. Então, vou falar rapidinho os 4, tá? O segundo é o I, de influente. Oi, tudo bem? Oi, galera, tudo bom? O terceiro é o S, porque é do inglês, tá? De estabilidade. É o estável. Olá. Ah, aqui, ó. Temos um S. Temos um S. E o último perfil é o C, de conforme. Então, Lu, eu só posso ser um? Não, porque, de novo, são características de personalidade. Como características de personalidade, nós temos os 4. O que muda 2 são os nossos perfis dominantes, ou seja, a gente não faz esforço para que eles aconteçam no ambiente. Por isso que quando eu começar a dar os exemplos, as características, você vai dizer, cara, sou eu, porque é natural. Os outros 2, que são os mais baixinhos, a gente chama de perfis recessivos. Ou seja, eles não dominam 100% do teu comportamento. Mas você, de forma consciente, assim como qualquer coisa, porque o nosso cérebro é incrível, ele nos dá a possibilidade de desenvolver, você pode usá-los. Então, para que eu aumente um perfil, eu preciso diminuir outro. Então, eles são diretamente proporcionais, né? Quando um aumenta, o outro diminui. Então, quer dizer, por exemplo, se eu faço um teste hoje e deu S, daqui, sei lá, uns 3 anos, se eu fizer de novo, pode dar outro alto? Pode, porque esse assessment ou essa avaliação, ela te dá um resultado do momento. Ah, ok. Tá? Mas, Lu, normalmente... se você já está na fase adulta da sua vida, né? A gente já está ali nos 30, 31... Nossa, adulto. Estou dizendo que até o 29 você é adolescente. Fica a dica, tá? Fica a dica, ó, 29 adolescente. A galera vai curtir essa parte. Mas não é, tá, gente? É só para dar uma animada. Mas quando a gente já está mais estável com relação a isso... Os perfis, eles podem diminuir um pouco, mas é muito difícil que ele faça, por exemplo, que o teu último vire o teu primeiro, sabe? O teu primeiro pode diminuir um pouquinho e o teu último pode aumentar, mas o primeiro possivelmente vai continuar sendo o primeiro. Por exemplo, o meu D, gente, de dominância, ele... Há 20 anos atrás, ele era negativo. Você via o gráfico, ele estava embaixo do gráfico. Nem existo. Enquanto o meu I de influência batia no teto. Não tinha teto para ele, ele transcendia o universo. Isso, com o decorrer dos anos, foi se estabilizando. O meu dele continua não sendo o meu primeiro, né? Não é a minha característica mais marcante, mas ele não é mais negativo. A minha influência foi ajustada, o meu perfil de dominância aumentou bastante,
mas ele continua sendo o último. Uhum. Então, esses ajustes, quando você está mais estável, né, na vida mais adulta, já com bastante experiência, a tendência é que ele sofra pequenas variações. Entendi. Porque Entendeu? eu fiz essa pergunta porque também, uns 10 anos atrás, eu fiz o teste e o meu I deu super lá em cima, né? E o S, C e o D, tipo, mais lá embaixo, quase nada, assim, também. O I, super. Aí eu fiz, sei lá, uns 2 anos atrás, aí o I meio que deu uma sumida, assim. Diminuiu um pouco. Diminuiu um pouco, subiu o S, subiu o C e o I ficou mais para baixo. Isso acontece. É o teu momento. Entendi. Né? Inclusive, quando você faz esses testes de forma mais aprofundada, usando, por exemplo, um e-talent, um profile, você consegue enxergar qual que é a tua possibilidade de variação entre eles. O quanto você consegue modular. Dependendo da tua idade. E quando você ultrapassa esse limite de modulação, é porque você está em sofrimento. Então, por exemplo, imaginem que a minha influência é super alta e a minha dominância é mais baixa. Mas hoje eu exerço 2 posições de gestão fortes, né? Eu tenho a Perma, sou diretora da Perma e eu sou gerente de RH de uma indústria. Eu preciso da dominância. Sim. Mas eu uso ela em momentos pontuais e assertivos. Quando eu tenho que usar ela por muito tempo, me exige um alto nível de energia. Então, se eu ficar bastante tempo no D, eu entro em sofrimento. Entendi. E aí a gente vai para burnout, a gente vai para coisas, né, mais pesadas. Então, entender essa modalidade é interessante. E como líder, se eu entendo, eu falo lá nos treinamentos, falo, bonitão você ter todo mundo D na sua equipe se você é D, por exemplo. Mas na hora que você precisar de uma negociação, como é que você faz? Você precisa de um influente. Você tem um influente no teu grupo? Não, não tenho. Então, vai ser um desafio. Você vai ter que modular o teu D, a tua dominância, para fazer influência. Se você tiver que usar essa influência por muito tempo, você vai entrar em sofrimento. Porque não é o natural, né? Exatamente. Quando eu tenho o líder não chefe, que reconhece tudo isso, uma das características da liderança é compartilhar, é delegar. Você sabe exatamente a hora de tirar o seu cavalinho ali né? Afasta e dá passagem para alguém do teu time com aquela habilidade natural, aquela característica natural entrar em cena e tomar conta para fazer os resultados extraordinários acontecerem. Né? É isso que traz os resultados extraordinários para as organizações. Entendi. Vamos lá, então, saber o que significa essas letrinhas, que eu acho que o pessoal agora mas e aí, né? E aí, como é que funciona? Como é que Beleza, temos tempo. Eu trouxe aqui anotadinho para não esquecer absolutamente nada. Vamos começar falando vou deixar assim, que eu sou chique. Desculpa. Ai, que amor! Hoje eu esqueci o tablet. Mas vamos lá. Anota aí, galera. Perfil dominante. Preparado? Vamos. Tá preparado, Misael? Depois eu quero saber qual que é o seu. Já faça o seu exercício aí. A palavra... Olha aí, ele tá participativo. Tá participativo. Maravilhoso. Depois a gente dá um trabalho pra ele antes, né? A palavra do dominante é resultado. Então, se essa palavra faz sentido para você, existe uma grande chance de você ser um dominante, ter um perfil de dominante. Resultado, né? Resultado. Qual que é a frase do resultado? Ou do dominante? Fazer rápido. Eita. O dominante é aquele famoso missão dada, missão cumprida. E ai de quem estiver na minha frente. Porque eu vou passar por cima. E eu vou passar por cima porque eu sou uma pessoa ruim, malvada. Não. Nada a ver. Nada a ver. É que eu quero o resultado. E aí, se você tá demorando muito para dar o resultado, queridão, sai da frente que eu tô passando e tô resolvendo aqui. Por isso que é muito comum que dominantes sejam líderes. Porque eles deram os melhores, não sei se os melhores resultados, mas os resultados mais rápidos. Beleza? Quais são as principais características desse cara? Senso de urgência,
Ele sabe, ele não espera, ele consegue fazer uma leitura muito rápida do ambiente e botar pra agir. Ele tem ação, ele tem iniciativa, ele é prático, ele é impulsivo, adora um desafio. Então, assim, ó, um dominante, você chega pra ele e fala, eu duvido. Meu amigo... Ganhou. Você falou duvido, o cara levantou, arregaçou a manga, sai da frente, que quem tiver ele vai levar junto, depois ele vê o que acontece. Os RHs adoram dominantes, porque eles vão fazendo as coisas, a gente vai atrás catando as pessoas, sabe? Juntando o que sobrou da galera. Gente, isso é bom até pra acalmar o coração, né? É ótimo, eu se alguém, acho. né, foi assim, levando tudo junto com ele, calma o coração. Você fala, não foi olha, por mal. um dominante, entendeu? Você fala, dominante. rapaz, um dominante passou aqui. Achei. Isso. O dominante, ele é o aqui e agora. Ele não tá preocupado com o que aconteceu e nem com o que vai acontecer. É assim, ó, é aqui. O que eu vou resolver aqui? Autossuficiente e ele não gosta de delegar. Por que ele é malvado? Não, porque ele faz mais rápido. Se ele delegar, ele vai ter que ficar esperando o coleguinha fazer. E não dá para esperar, galera. Tem que... Pontos fortes de um dominante. Ele faz acontecer. Gente, anotei, tá incrível. Ele faz acontecer. Ele não é burocrático. E ele é... Eu vou falar automotivado, mas é uma redundância, porque motivação é auto, né? É interna. Mas ele é automotivado, ele não precisa de ninguém no pé dele. Então, assim, ó, se você é um dominante, você sabe que se alguém fica no teu pé, tipo, e aí, você fez? E aí, tá pronto? Rapaz, você tem vontade de voar no pescoço dessa pessoa. Olha, eu não sou D, mas eu já tenho essas vontades. Então, todo mundo tem um pouco de D, né, dentro de si, mas se você é um Dzão, você sabe que, assim, não pergunta desse cara se ele já fez, se ele não fez, ele vai fazer. Fica na paz. Se você perguntar, ele pode passar em cima de você. Não pergunta, gente. Não Não pergunta. Só dá a tarefa, né, Lu? Pontos de atenção. O relacionamento interpessoal do D pode ser um desafio. Por que será? Por quê? Não Por imagino. quê? Por quê? Não imagino. O dele é super mal interpretado. Porque ele é visto como alguém Violino, por duro, favor. duro, sem coração, mal educado, que não gosta das pessoas ou que não está preocupado com a emoção e os sentimentos das pessoas. Não é verdade. Ele se preocupa, mas, galera, é o resultado. Depois a gente vai dar uma olhada nisso, entendeu? Perdoem os dedos. Isso, então fica na paz, tá tudo certo. Mas dá pra desenvolver também, né? Super dá, porque os Ds também têm as outras características. É só se reconhecer. Se você se reconhece, você se ajusta. Ele vai buscar a forma mais fácil de fazer. Então, eu falei que um ponto forte é ele não é burocrático. Um ponto de atenção é ele não é burocrático. O que isso quer dizer, Lu? Sabe? Regras, Papeladas. procedimentos, assinaturas, e-mails, registros, documentos. Cara, isso a gente vê uma outra hora. A gente vai entregar o resultado. Tô correndo pra garantir o resultado, né? Isso. E aí pode passar alguma coisa despercebido nesse sentido. Me veio aqui bom pro varejo, né? Ótimo. Dominantes são ótimos caras de venda, de resultado. Imagina assim, ó, tem alguma coisa que tá dando muito errado e você precisa fazer rodar, precisa fazer. O teu prazo tá esgotando, o negócio tem que sair. Olha no teu time quem é o dominante. Fala, querido, eu te desafio. Eu e aí, duvido. aí, quando você fala desafia, você abre a porta e deixa ele ir, entendeu? Aí tu vai atrás resgatando quem passou na frente dele. É isso. O que motiva esse cara? Ter liberdade para agir, trabalhar de forma individual. Não é que não, de novo, não é que seja uma pessoa ruim, é que sozinho eu faço mais rápido. Porque eu tô focado no resultado. Ele gosta de controlar suas próprias atividades, não gosta de ninguém aqui no pé do ouvido dele. Gosta de resolver os problemas do jeito dele. E depois a gente vê como funciona. Adora ter 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo. Quando o dia tá tranquilo, não tem um incêndio para apagar. Tá chato. Não tá legal. Reclama que vive na confusão, reclama, mas adora. Se tira essa confusão, ele vai sofrer.
Que mais que eu coloquei aqui? Adora competir, mas adora competir de forma individual. Porque se for no coletivo, o resultado dele depende dos outros. Exatamente. E assim, ele não gosta muito de atividades de rotina ou repetitiva. Ficar fazendo aquela mesma coisa todos os dias perde a graça. Valores do dominante: desafio e eficácia. Beleza? Anotou, registrou. Eu vi que alguém neste estúdio se identificou. Se identificou? Olha! Ele tava assim, quase saindo correndo. Ele tava assim, ó. Oi! É isso! Tipo, grava aqui pra eu mostrar pra galera. Marca todo mundo depois. É que, ó, ela falou, eu sou uma pessoa normal. Vamos para o influente. Eu que vos falo nesse exato momento. Vamos quando puder, só rapidinho. Diga. Assim, numa família, assim, um casal, 2D. Não dá? Como é que dá? Dá? Cara, tem que ver qual que é o segundo perfil pra dar uma ajustada. 2Ds. Dá uma dica aí pra... né, apaziguar aí esse ambiente, até mesmo dentro de empresas, né, uma equipe que tem, sei lá, uns 5 Ds. É o que eu falei, a gente tem a tendência a procurar iguais. Pois é. Né? Quando a gente procura iguais, é um grande desafio. Eu acho que o legal, Lu, é entender quais são os perfis de apoio. E aí, quando eu sei que eu funciono desse jeito, o meu par, seja ele, né, par pessoal, par profissional, funciona da mesma forma, a gente precisa entender o que tem de recurso adicional para a gente abrir mão, para a gente dar espaço. Porque não dá para fazer numa mesma situação à vontade de duas pessoas. A gente precisa encontrar um caminho do meio. Então, acho que a minha dica, né, para quem vi D com D, olha qual que é teu perfil secundário, entende esse perfil e como ele pode ser usado para dar uma diminuída nessa tua dominância, nessa tua necessidade de controlar toda a situação e de entregar aquele resultado. Essa é a dica. Eu acho que tem uns 2D lá na casa dela, gente. Que ela me olhou assim, interessante. Não, que não isso? Tem, não sei. Vamos pro influente, senão não dá tempo, eu me empolgo para falar disso. Vai. E de influente, Luana. Eu podia ter uma foto minha. Qual que é o perfil, qual que é a palavra do influente? Se o do dominante é resultado, o do influente é relacionamento. O influente, a frase dele é fazer diferente. É o cara criativo, que adora... Cara, eu adoro uma novidade pelo simples fato dela ser novidade. Não sei nem se funciona, se é legal, mas falou, tem um negócio novo. Eu falo, gente, que incrível, aonde? Como que faz? Então, é um perfil extremamente criativo, super intuitivo, uma conexão com o universo, assim, uma coisa meio mística, meio esotérica, sabe? É muito comum eu falar assim... Nossa, mas eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa. Tem no perfil de influência essa sensação, porque você tá sempre muito conectado com o que tá acontecendo ao teu redor. Diferente de quem? Do dominante, que só tá passando nessa hora do seu lado, só viu? Tá indo. Ele tá indo e você tá lá curtindo o espaço. O influente, ele tem foco no futuro. Lembra que eu falei que o dominante é no aqui e agora? Então, assim, o dominante, ele tá fazendo o resultado aqui, ó. O influente, ele tá pensando lá na frente. Então, são excelentes pessoas para criarem coisas novas. Que legal. Só que é para criar, gente, não é para fazer. Ai, que horrível. Não, mas é real. Eu tô falando de mim... Pergunte de minha sócia, pergunte da galera que anda comigo. Uma facilidade de criar coisas novas, de pensar lá na frente, de estar sempre conectado com o futuro, mas tem um desafio muito grande da entrega. Por quê? Porque quando eu projeto para o futuro e trago para agora, o que está acontecendo? Quem é influente vai me entender nesse exato momento. Você está me ouvindo, felicíssimo, mas a sua cabeça está pensando em 52 mil coisas que você vai fazer amanhã. Eu tô aqui pensando que eu vou jantar, gente. Então, você traz pro presente, quando você coloca no presente já fica desinteressante, aí você volta pro futuro.
Você vai lá na frente buscar uma novidade. Isso é uma característica do influente. Por isso que ele pode ser confundindo com gente. Confundido. Pronto, ela disse. Obrigada. Com alguém... É a cabeça que tá no jantar. Exatamente. Com alguém que é distraído. Porque você tá sempre olhando mais pra frente. É curioso, é um perfil mais informal, mais casual. Você vai ver que o dominante, ele tá pouco preocupado, por exemplo, com o que ele veste. É um negócio preto, uma calça jeans. Ai, eu sabia que ele ia rir. E vai. O influente não. O influente pega um roxo. O pessoal não tá entendendo nada que tá assistindo. Tu devia virar a câmera pra eles te verem, sabe? Depois eu mostro nos stories. É mais criativo e mais informal nesse sentido. Então vai usar umas roupas mais coloridas, uma coisa mais nova, mais assim, diferente. tendência. Isso. É um perfil extremamente flexível. Pontos fortes, né? É um perfil que provoca mudança. Então vamos lá. Se tem uma coisa que está dando errado, você precisa de resultado, chama o D. Ok. Se tem uma mudança que você quer implementar, chama um I. Porque ele vai fazer aquilo parecer incrível. Eu vou fazer a listinha dos meus amigos, Isso. entendeu? E aí todo mundo vai querer fazer junto com ele. E aí ele leva todo mundo. Então, sempre que você estiver na frente de mudança, quiser trazer uma novidade, não bota um D para fazer. Bota um I, porque ele leva a galera nesse sentido. O I vem com a novidade, o D vai lá e executa. E executa, exatamente. Pontos de atenção desse perfil. Como ele tá no futuro, às vezes um negocinho aqui passa despercebido. Negocinho. Né? Olha, tava aqui, Poxa. gente. Pode acontecer. Ele é mais impaciente. Por quê? Também a atividade da rotina, o dia a dia, o que não é novidade, cansa. Então, você vai ver que ele... fácil? E ele vai estar sempre procurando outras coisas. Senão, não vai dar. Tá? Você viu hoje, para eu conseguir organizar uma frase com você, eu falei de 15 coisas diferentes com várias pessoas ao mesmo tempo. Essa é uma característica do influente. E ele vai sempre defender a novidade pela novidade. Ele não sabe nem o que é, ele falou, é novo, quero. Quero. Isso, ele tá nessa vibe. O que motiva o influente? Liberdade para se expressar, ausência de controles rígidos. Imagina uma pessoa com essa energia, assim como dominante, com controles, também processos, procedimentos a serem seguidos. Gosta de um trabalho, de um ambiente que seja descentralizado, que ele possa circular. Gosta de ambientes mais informais do que formais. Isso é muito engraçado, porque... Até eu assumir uma posição de liderança, eu sempre consegui caber muito bem nos espaços. No dia que eu virei gerente, quem já trabalhou comigo pode comentar aí. Todo mês tinha um dia de alguma coisa pra gente fantasiado. De vez em quando você entra no escritório e tá tocando uma música. Tem sempre uma novidade acontecendo. Tem essa informalidade, né, nesse sentido. Adora fazer exceções e ama delegar. Por quê? Porque ele tá lá no futuro. Porque não gosta de fazer. Não, mentira. Não é isso. Gosta de delegar porque realmente ele precisa estar no futuro. Então, ele vai entregando ele traz essas novidades para o presente, entrega para alguém e ele vai buscar uma outra novidade. Lu, quer dizer que ele não entrega resultado? Não quer dizer isso. Ele vai te entregar um resultado, só que ele vai te entregar, o D vai te entregar primeiro. Ele vai estar na jornada da entrega do resultado, movimentando as pessoas, colocando todo mundo junto, pensando na celebração, pensando no próximo projeto, mas ele te entrega. Fazendo diferente. Valores desse perfil, criatividade e liberdade. Beleza? Amei. Terceiro perfil, estável. Esse é o meu perfil secundário. Aqui, ó, nós dois vamos falar agora sobre primário, isso. Bora lá. Então, eu sou influente e estável.
Então, você já pode marcar aí, já sabe que é o D, né? Eu vi que o influente não tá rolando muito para você. Tá, vamos lá. Uma lançada de cabeça ali que não. Falou, não sou eu. Estável. Qual que é a palavra do estável? Vamos lembrar lá. Dominante é resultado. Influente é relacionamento. Eu ia dizer energia. Também. Estável é colaboração. Beleza? O D, ele faz rápido. O influente, ele faz no futuro, diferente. E o S de estável, ele faz junto. Ok? Então, ele é um perfil mais sensível. Também tem foco em relacionamento. Só que o influente, ele tem foco em relacionamento com energia. O estável, ele tem foco no relacionamento com uma energia mais baixa. Ele é alguém que circula muito bem no grupo por uma característica muito importante. Ele é um excelente ouvinte. Ele ouve. É aquele que as pessoas sempre procuram, né? Exatamente. Vem cá, queria te contar um negócio. Ele é um perfil... Ai, gente, vou entregar. Ele é um perfil que eu digo o seguinte: manipulador. Exatamente. Por quê? Porque ele gosta de segurança, ele gosta de entender tudo o que está acontecendo e ele vai se adaptando, se adequando, se ajustando para que ele colete informações. Gente. Então, assim, seja um estável do bem, não seja um estável do mal. Ele gosta de trabalhar em equipe. Ele é um perfil, por tendência, mais tradicional, porque ele gosta dessa segurança. Então, você possivelmente é um estável influente. Eu sou uma influente estável. Aí a gente pode ver como que conversam, né, os perfis. Exatamente. Mas aqui tem um negócio muito estranho. Porque, vamos lá, o influente, ele quer coisas... lá na frente. Novidades, tudo novo. E o estável quer tradição e segurança. Então, quem é influente e estável, ou um na frente ou outro atrás, é um cara que tá no futuro, ele volta pro passado. Ele tá no futuro, ele volta pro passado. Ele fala, eu quero um negócio novo. Mas não sei muito bem se é isso que eu quero, não. É um bota casaco, tira casaco. Isso, é um negócio meu Karate Kid, assim mesmo. Você levanta, você não sabe muito bem. Tem essa dualidade, esses perfis. Então, são pessoas que podem aparentar toda esse movimento, essa tecnologia, mas, na verdade, são pessoas extremamente tradicionalistas, que precisam de estabilidade e segurança. Quem não tem esse estável aí entre os dois primeiros é o cara que põe uma mochila nas costas e vai embora. Eu adoraria botar uma mochila nas costas. Passo 3 dias, aí eu falo, tá na hora de voltar. Até vai, né? Eu vou super empolgada porque eu gosto da novidade. Chega lá e falo, agora eu preciso ir para minha casa, para minha cama, cadê o meu dinheiro? Né? Um influente, só influente com estabilidade baixa, ele tá curtindo a vida loucamente. Exatamente. São os mochileiros, né? Isso, são os mochileiros. Altamente influentes. Altamente, olha aí, gente. Isso. Adora contribuir. É um perfil que busca harmonia. Esse perfil, ele não é um perfil de conflito. Então, é muito comum que um estável... Que ele não dê sua opinião. Para que ele mantenha... As pessoas falam muito isso sobre mim, por exemplo. Para que ele mantenha a harmonia do grupo, do time, para que todo mundo se sinta pertencido, junto, colaborativo. Que ele esconda o que ele sente, para que aquilo não gere um conflito, já que ele é o famoso cara que põe os panos quentes. Você vai saber que você é um estável quando tiver uma confusão e alguém te chamar para mediar. Fala assim, ei, tem 2 pessoas se matando ali fora, vamos lá? É você o estável. Porque prazer S. Isso, prazer você. Por quê? Porque você tem essa habilidade de ouvir os 2 lados e de buscar consenso. Quando você busca consenso, você coloca as pessoas no mesmo caminho, numa mesma direção, fazendo junto. Características fortes desse perfil, né? Adora manter essa comunicação harmoniosa,
Lembra que eu falei que o dominante dê um BO, você tem que resolver, chama o cara. O influente tem uma coisa nova que você quer implementar, chama ele. O estável é aquele cara assim, quer resgatar um valor, quer resgatar um princípio da tua empresa, da tua família, chama o estável. Com ele. Porque ele sabe exatamente qual que é a tradição, né? Como é que... vamos resgatar aqui a Páscoa. Chama ele. Vai saber como fazer. Ele sabe o que fazer. Vamos resgatar o Natal. Chama ele, que ele sabe como fazer. Vamos resgatar a cultura da empresa. Chama esse cara que ele sabe como fazer. Se você chamar um influente, resgata aqui o Natal. Rapaz, esse teu Natal vai vir o coelhinho da Páscoa te entregar o presente. Se você chamar o dominante, vai chegar 15 dias antes na sua casa o presente com o cara da Amazon para você assinar, entendeu? Essa é a diferença dos perfis. Pontos de atenção do perfil estável. Ele normalmente, para manter a harmonia, ele não enfrenta, ele esconde o conflito. Só que esse copinho uma hora enche. E quando ele encher, vai cair uma gotinha e vai transbordar. Quando transbordar, o estável explode com o seu perfil secundário, que a gente não sabe qual é, galera. Então, recomendo que você não descubra dessa forma. Não deixe transbordar, por Exatamente. favor. Mas vai ser aquela pessoa que você vai perguntar e vai estar sempre tudo bem. Ou ela vai se adequar ao ambiente, ela vai se ajustar para caber. Né? O perfil estável, ele vai prezar pela felicidade acima dos resultados. Então, para ele é mais importante que as pessoas estejam se sentindo bem do que o resultado. Mas ele entrega o resultado. Uhum. Então, vamos lá. O dominante entrega o resultado. Fala assim, eu te desafio, abre a porta, sai da frente e deixa ele ir, beleza? Então, ele vai te entregar muito rápido. O influente, você te desafia, aí você fala, mas me desafia quê? O que tem lá na frente? Aí, quando você entrega isso, ele fala, então tá bom, eu te entrego. Mas na jornada ele vai agregando novidades, ele vai chamando as pessoas, ele vai celebrando. Mas ele te entrega o resultado. O estável, ele olha o resultado. Ele fala, tá bom, time, chega aqui. A gente tem um negócio para resolver. Como que a gente resolve? Aí a Luana vai dizer, a gente resolve desse jeito. A Ana vai dizer, a gente daquele. Fulano vai dizer daquele outro. O estável vai dizer, ok, vamos juntar tudo isso. Como é que faz agora para resolver desses 3 jeitos? Até que o grupo entre em consenso. Aí, quando o grupo entra em consenso, ele vai fazer a entrega. Então, demora um pouco mais. Ele gosta de ser reconhecido pela equipe. Dominante, individual. Se você vai reconhecer, reconhece ele que vai dar show. Influente, ele não precisa nem reconhecer, ele se reconhece sozinho. Ele está celebrando no caminho, então não precisa celebrar com ele. Mas se tiver também, né? Se tiver, tá tudo bem. Vai ser festa, ele vai celebrar as outras pessoas. O estável, ele não gosta de ser reconhecido individualmente. Ele gosta de ser reconhecido como grupo. Então, pegar um estável e premiar só ele pode ser uma dor e um sofrimento para ele, que ele vai ficar olhando para o lado. Mas fulano ajudou, fulano fez ele vai dividir o prêmio em 500 pedaços e vai entregar para todo mundo. O estável, ele prefere ser reconhecido pelo time dele do que pelo gestor dele. É sempre o coletivo para quem é estável, né? Ele gosta desse ambiente harmônico, do trabalho em grupo, e os valores dele são segurança e lealdade. Show. Beleza? Último, porém não menos importante, conformidade. Vamos repetir. Dominante, qual que é a palavra? Resultado. Influente. A gente quer falar energia, mas não é relacionamento. Temos uma participação. Maravilhoso. O terceiro, que é o estável, qual que é a palavra? Não é união. Colaboração. Colaboração, quase. E o conforme, a palavra do conforme é organização. Dominante faz rápido, influente faz
diferente, estável faz junto, conforme faz certo. Uou! Os outros também fazem certo. Mas né? assim, conformes que estão me ouvindo agora. Você que, quando compra qualquer coisa, lê o manual, é um conforme. Ah, comprei um carro. Você sabe o manual? Você lê o manual? Você é um conforme. Entendeu? É o cara... Lembrei de várias pessoas. Conforme... Gente, eu compro alguma coisa, eu começo rasgando a caixa. Vai. Entendeu? Cadê o manual? Não tava aí um dia. Lê o manual, guarda a caixa, porque pode Lê o precisar. manual, guarda a caixa, ainda decorou tudo que tá ali. Ou seja, nunca deva nada para um conforme. Ele tem o dia, a data, a hora, prints catalogados em pastas. Lembra de tudo. Tá tudo. Você fala, gente, eu mandei um e-mail sobre isso. Aí fala, mandou não. Mandei, não mandou não. Aí ele olha lá, não mandou. Ou você diz, olha, você não me falou isso. Ele, falei sim. Falou não. Falei sim, peraí rapidinho. Aí ele te manda. No dia 17 de fevereiro de 1985, às 17 horas, num dia e uma tarde chuvosa, eu te mandei. Ó. Isso. Ele é esse cara. Extremamente detalhista, organizado. É o perfil mais estrategista que a gente tem. Então, olha lá. Interessante. O dominante, ele tá onde? No tempo, Presente. aqui e agora. O influente tá onde? Lá correndo no futuro. O estável tá onde? Passado. O conforme é o único que consegue estar aqui. Aí ele vai lá no futuro, olha tudo que pode dar errado. Então, se você quer saber o que vai dar errado na sua vida, chame um conforme, que ele vai lá no futuro rapidinho, pega a informação, ele volta pro aqui e agora. Aí ele vai lá no passado, ver quem fez isso e o que deu errado. Aí ele volta aqui, ele procedimenta, padroniza, implementa e acompanha. Gente, maravilhoso. Mas ele é o perfil mais, como é que eu posso te dizer, previsível. Porque é o cara que tem a rotina, que ele vai acordar todo dia de manhã, fazer ele tem uma planilha, ele tem um... Oi, Ana, tudo bom? Ele tem um checklist. Ele tem uma agenda com... Lembram do último episódio que a Ana falou que eu tenho 15 cadernos? Exatamente. Eu sou um influente. Aí vem um dominante conforme. Mentira, ela é dominante e influente, mas a conformidade dela também é alta. Ela tem um caderno, Você fala, Ana, cadê tal coisa? Aí ela abre a pasta de 1942. E ela encontra. Luana, cadê tal coisa? Eu falei, gente, eu vi um dia. Deve estar ali em algum lugar. Entendeu? Eu lembro, né? O que pega é assim, ó. Como o dominante, ele tá entregando, o influente tá olhando lá para frente, o estável tá olhando lá para trás, ninguém consegue perceber o conforme. Né? Se a gente estivesse mais no aqui e agora, os passos do conforme, a gente sabe qual que é a próxima coisa que ele vai fazer. Porque ele é sempre muito previsível. Ele é consistente, trabalha na conformidade, excelentes perfis para trabalhar em controladoria, em qualidade, porque o cara vai seguir o procedimento, coisas a regra. Bem processuais, assim, Exata. Né? Quer organizar alguma coisa, chama o conforme. Pontos de atenção. Como ele tem uma rotina e um padrão, sempre que a gente fala em mudança, ele sofre. Vai dizer assim, gente, mas para que mudar? O procedimento tá aqui, ó, tá funcionando, faz nenhum sentido. Aí chega um influente louco e fala assim, vamos virar a mesa. Que tal se a gente trocasse a mesa de lugar? Eu conforme fala, gente, mas essa mesa tá assim há um tempão. Só que exatamente, quem que tava aqui no nosso ambiente? Um dominante. Ele falou, pode mudar a mesa? Peraí, rapidinho. Vamos. Entendeu? Como é que funciona o negócio? Gente, vocês tinham que participar desse podcast. A gente tem que gravar Tem que fazer um making-off. Um making-off, né? porque a gente se diverte muito antes disso aqui.
Beleza. São relatos do que aconteceu do que acontece hoje, antes. né, no caso. Então, outros pontos de atenção, né? Que ele tem essa dificuldade para mudança, então ele pode impedir esse progresso. É extremamente detalhista, estruturado, sistematizado. Motivação desse perfil, ele quer ter a certeza. Então, não dá para você chegar num conforme com, olha, eu acho que é isso. Ele vai falar, tá bom, você acha? Onde é que eu consigo ter a certeza? Tem um livro, tem um documento, tem um fluxo, tem um processo? Aonde eu aprendo sobre isso? Ele é um cara de conhecimento. Ele é mais pé no chão, assim, também? Muito mais pé no chão e muito... normalmente tem esse amor ao aprendizado mais evoluído, assim, mais elaborado. Ele vai sempre procurar as alternativas de menor risco, porque ele tem essa habilidade de ir no presente, no passado e no futuro. De ver todos, então, né? Imagina assim, vamos começar um projeto novo. Você precisa desses 4 perfis. Entende? Quem que vai startar o futuro? O influente. Quem vai garantir a harmonia que ninguém se mate? O estável. Né? Quem vai falar para o influente assim, querido, desce daí, desce um pouco. Como fazer? Deixa eu te falar, se você for por esse caminho, você está indo contra essa legislação, você tem esse desafio, isso aqui pode acontecer. Ele consegue ajustar e olhar isso melhor. Então, é muito bom ter um conforme do teu lado. Isso tudo ajustado, você faz o quê? Entrega para o dominante e fala, valendo! Ele vai, entendeu? Pode ser visto como pessimista, né, Lu? Também? As pessoas, às vezes, confundem. Tem essas características, né? O dominante é o malvado, é o ruim. O influente é o distraído, o desleixado. O estável é aquele que não tem vontade, fica sempre em cima do muro. O conforme é o chato, o xarope do rolê, o advogado do diabo. Então, vejam que são características que a gente acaba... Né? E como bons seres humanos, indivíduos que nós somos, a gente olha o ruim, né? A gente não olha o bom, porque acho que dando essas características, assim, negativas, você consegue fazer essas associações mais rápidas. Até melhor, talvez, né? Associa mais rápido. Então, os valores do conforme são ordem e controle. Então, falei os 4. Depois a gente pode fazer um... A gente quer saber, né? Quem tá assistindo. Coloca aí quem que é você. Aí, imagina, vou dar o meu perfil aqui, né? Eu sou um alto I, alto S. Então, influência e estabilidade. Os meus 2 recessivos, por ordem, são conformidade. Ou seja, eu sou mais organizada do que dominante. Às vezes, na minha rotina do dia a dia, eu preciso da organização, por exemplo. Senão, eu não dou conta de fazer todas as atribuições que eu tenho. Mas, se vocês ouviram o episódio anterior, o que eu faço? Eu pego os meus 15 cadernos e coloco aonde? Lembra, Lu? Abro tudo, boto na agenda do Google e conecto com quem? Com a Alexa. Com a Alexa. O que é? Que diz 7 da manhã. Você tem uma conta para pagar. O que é a Alexa? A Alexa é futuro, tecnologia. Olha o meu perfil de influência de novo acontecendo. Então, essas características, elas são características comportamentais que ficam claras pra gente. Fica visível. Não é que as outras não existam, é que para eu usar as outras, eu preciso colocar consciência. Para essa atividade eu preciso de conformidade. Daí eu paro e conformidade. Dica incrível para a vida. Lu, preciso ser mais dominante, preciso ser mais conforme, preciso ser mais influente. Acha alguém que tem esse perfil como dominante. E aí pergunta dele, o que você faria? Ele vai te dizer, pela característica dele, né? Como que ele faria. E você pode fazer, exercitar para melhorar essas características que podem estar mais baixas. Quando um líder tem... Estou olhando o horário, tá? Calma aí. Quando o líder tem essa consciência, ele sabe qual que é a modalidade dele de liderança, ele reconhece a modalidade, as características de perfil do seu time. Como líder, ele se ajusta para essa comunicação. Dominante, eu não tenho que estar em cima. Influente, eu tenho que dar coisas novas. Estável, eu preciso manter a harmonia. O conforme, eu tenho que dizer para ele como é que funciona.
Então, se eu quero me comunicar com esse grupo, eu tenho que pensar nessas 4 características. Se os meus liderados conhecem o perfil, quando eles olham para o líder, eles sabem que aquela é uma característica de perfil. Não é maldade, não é falta de compromisso. É uma característica de perfil. Até com coleguinha, né? Também. Com o coleguinha, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, Pai, com o mãe. teu vizinho, pai, mãe. Todo mundo tem essas características de personalidade. E aí a gente volta para o que a gente fala em todos os programas. Tomar ciência, se conhecer, coloca a gente numa posição muito favorável. Porque eu sei quem eu sei como me modular para cada situação. Se eu sei como eu sou capaz de reconhecer como as outras pessoas funcionam e usar o melhor delas. Então, que entra aí a liderança positiva. Exatamente. Né? Então, um líder e não um chefe, ele vai impor a sua característica de perfil. Uma liderança assim, e acabou. Uma liderança positiva, ela vai entender o cenário e ela vai usar essas peças da melhor forma possível. Então, imagina um influente quando é colocado numa atividade que tem que usar influência. Como diz o Ian, eu vou te falar para ver esse podcast, é uma montanha-russa que só sobe. Amei. Decola. Eu preciso de alguém dominante. Eu boto o dominante para entregar resultado, o cara vai decolar. Preciso do conforme. Então, se eu uso isso, eu consigo ser muito mais produtivo e atingir alta performance. Então, conhecer e reconhecer essas características de perfil fazem toda a diferença. E depois eu quero saber aí qual que é a sua característica. Eita, falei rápido, né? Para dar tempo. Olha... Né? Misael tá Consegui, Misael. Vamos. Então, gente, maravilhoso esse bate-papo. E aí, né, essa última fala foi muito boa pra gente ver que não é qualquer coisa, né? É um perfil por ser um perfil e pronto, acabou. Não, realmente dá resultado, porque você entende, se comunica melhor, dá bons feedbacks, consegue ver o lado bom das pessoas, consegue direcionar as coisas. E nos próximos episódios a gente vai falar mais disso, né? Comunicação. Vamos voltar. Tem que assistir, né? O primeiro, tem que assistir esse pra ir pro próximo, gente. É por isso que é uma temporada. Outras, né? Netflix, não dá pra tu assistir o último episódio. Tem que começar pelo primeiro pra fazer sentido. Por favor. Exatamente. Lu, obrigada. Aninha, a gente sentiu muito a tua falta, mas o Misael fez o seu papel aqui hoje. Ele riu com a gente, participou com afinco. Espero que todo mundo tenha curtido, que tenha se reconhecido e que a partir de hoje use isso a seu favor e a favor, né, de quem dos está outros. Próximo, Exatamente. Né? E é isso. Se gostou, deixa o seu like no YouTube, por favor. Deixa um comentário falando pra gente qual é o seu perfil. A gente vai amar saber. Também dá uma curtidinha lá no Spotify, quem tá escutando, né, Lu? Inclusive, prefiro. E se quiser seguir a gente nas redes sociais, @cdperma no Instagram, LinkedIn, Facebook, né, Lu? Exatamente. Todos os canais. E até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada, beijo. Obrigada.